Namastê! Seja muito bem-vindo a esse workshop especial. Hoje nós vamos falar sobre Meditar Transforma, a fonte da juventude e revelar 3 segredos que a ciência já comprovou cientificamente. Para você viver mais e melhor e para você reprogramar o seu cérebro e transformar a sua vida. Só isso, Diva? Só isso. Então hoje a promessa ela é uma promessa justa, honesta e ela é uma promessa verdadeira. E nós vamos provar aqui de várias formas para você que existe esta maneira de você viver mais e melhor, reprogramar o seu cérebro e literalmente, verdadeiramente, realmente, é isso, Diva? Transformar a sua vida. Hoje também teremos a meditação da purificação. Se preparem, seres iluminadinhos, alunos e não alunos que estão acompanhando esse nosso workshop hoje, seja ao vivo, seja na reprise, porque esta meditação da purificação estávamos querendo liberá-la há algum tempo e hoje chegou a hora. Vai ser uma meditação incrível e você vai sentir o poder do Meditar Transforma hoje na sua vida, você que ainda não é nosso aluno. Isso aí, então vamos lá, direto ao ponto aqui. Hoje nós vamos então compartilhar, vai ter uma sequência de slides assim, que vai ajudar você a ter um entendimento melhor e tudo que a gente vai trazer, eu vou tentar traduzir da maneira mais simples possível. Então tudo aquilo, aqueles termos complicados da neurociência, você não precisa se preocupar porque você não precisa ser um especialista certificado em neurociências, pós-graduado, nada disso como eu, porque eu vou traduzir essas pesquisas para a vida real, para a vida prática mesmo, e os slides vão nos ajudar a ter esse entendimento. Então, essa é uma imagem que eu gosto muito, porque ela mostra o quanto hoje a meditação ela está sendo assim, ela está sendo divulgada e as pessoas estão fazendo e estão tendo benefícios e transformações, por um lado, né? Cada vez mais e mais pesquisas mostrando o quanto isso é importante, o quanto traz de benefício e de resultado, e pessoas famosas fazendo. O quanto transforma, né? O quanto transforma. E por um outro lado, a gente também vê notícias de aumento de ansiedade, de insônia, de dores crônicas, aumento do consumo de remédios, as pessoas estressadas, sofrendo burnout, com dificuldade de prestar atenção, com TDAH, diagnósticos. E isso também mostra que essas pessoas ainda não tiveram acesso a tudo isso que a ciência está comprovando. Ao que hoje você terá acesso, Ao que hoje você terá acesso. E talvez elas até tenham tido acesso à parte dos estudos. Nossa, viram na internet ou em algum programa ou revista a ciência comprovando tudo isso, mas não sabem nem por onde começar, ou talvez tentaram de alguma forma começar e não é para mim, eu não consigo, porque não tiveram um guia, não tiveram um passo a passo claro, e a gente está aqui para te ajudar nesse sentido. É isso aí, Diva. Vamos lá, então. Vamos lá. Esse slide realmente ele é impactante, né? Porque você olha de várias formas, né? Revista Time, super interessante, Galileu, Isto É, e assim vai indo, né? Várias da Time, acho que são 3 da Time, e esse é só um exemplo, né? Existem milhares de comprovações já. E a gente sempre se fez essa pergunta, né, Amanda? Por que será que se de um lado existe um hábito cerebral que você pode fazer, que você merece fazer todos os dias, de poucos minutos, tá aqui desse lado? E isso é provado que transforma, isso se chama Meditar Transforma. Vai transformar a sua vida, vai revolucionar, vai, né, reprogramar o seu cérebro, assim, a sua vida ela vai ser um divisor de águas, tá tudo aqui. Benefícios, transformações, dores que resolve, tá tudo aqui. E do outro lado, um número cada vez maior, como se eu pudesse aumentar a minha mão aqui, um número cada vez maior de pessoas, que nem a Amanda falou, com ansiedade, com pânico, com TDAH, com insônia, com problemas nos relacionamentos, com a saúde indo ladeira abaixo, muitas vezes não conseguindo controlar a alimentação justamente por conta de tanta ansiedade, aí tem problema ou para emagrecer ou para engordar, tantos problemas desse lado, mas se desse lado tem essas coisas incríveis, o que falta nesse meio? É isso que a gente vai mostrar para você hoje. E é isso que a gente também já mostra há mais de 10 anos na internet. Né? É verdade. Nosso primeiro método a ser compartilhado na internet foi o Meditar Transforma. Então... Opa! Se empolgou tanto com o próximo slide, Diva? Então esse slide aqui, ele é importante só para a gente ter um entendimento de quem somos nós e para entender, então, o que eu vou explicar na próxima, em sequência. Tá? Então, você possui um corpo que é composto do seu cérebro. Então, quando nós estamos falando do cérebro, é o órgão físico cérebro, que está aí dentro dessa cachola.
Esse daqui, ó, é isso aqui, é o seu cérebro, e o seu corpo ele é composto do cérebro e de todos os órgãos. Então, da musculatura, do sistema ósseo, do sistema nervoso, isso é o corpo físico. Você é composto de uma mente também. E a mente não é o cérebro. Isso é importante, porque muitas pessoas, quando falam mente, acham que é o cérebro. Quando fala cérebro, acham que é a mente. São duas coisas separadas. E nós vamos falar das duas aqui hoje. Então, a mente é o seu campo eletromagnético que está interpenetrado no corpo físico. E ela é composta do quê? De pensamentos e sentimentos. Então, tudo que você pensa e sente fica nesse campo eletromagnético e interfere no funcionamento das suas células, assim como o funcionamento das suas células interferem na sua mente, nesse campo eletromagnético. Então, você tem um corpo e você tem uma mente. Quem é você? Você é o Atma, a alma, consciência infinita e ilimitada que possui esse corpo e essa mente. Entendido isso? Entendido, Diva. Muito simples. Muito Entendido. Muito Então... bonitos os slides, inclusive. Quero te dar os parabéns por isso. Tô vendo muitos alunos aqui no chat, então sejam muito bem-vindos, todos os nossos alunos, todos mentorados também. Eu tô vendo muitos aqui das antigos, Débora Capilé e vários aqui que já praticam Meditar Transforma há muitos anos. Sejam todos muito bem-vindos. E também tô vendo aqui muitas pessoas novas. Então, você que é novo aqui também, você pode escrever "sou novo" para a gente saber, né? Que até para nivelar o que a gente vai falar hoje durante o workshop. Então, qualquer dúvida que você tiver, você fica tranquilo que ao longo desse workshop provavelmente a gente vai responder as suas dúvidas. Isso. Então, vamos entender. Como a gente vai falar de comprovações científicas sobre a questão de funcionamento cerebral, é importante nós entendermos como que o nosso cérebro funciona e como tem um nível inicial do funcionamento do corpo e do cérebro. Então, olha só, tudo que acontece na sua vida, a sua mente, ela vai ter um pensamento e um sentimento em relação ao que está acontecendo. Então, quando a primeira coisa que acontece é o pensamento. Algo acontece lá fora, o que você tem? Um pensamento. Um pensamento. E um sentimento. Depois o sentimento. Primeiro o pensamento. Eu penso algo. Primeiro você pensa algo em relação àquilo. Então, aconteceu algo, e aí você pensa algo em relação àquilo. Pode ser um pensamento positivo, nossa, que incrível, ou pode ser um pensamento negativo. Ai, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo de novo. E aí, conforme a qualidade desse pensamento, positivo ou negativo, o seu cérebro, o órgão físico, é uma grande antena que vai captar o que está acontecendo na mente. E aí o cérebro, ele vai captar como que é a frequência, a vibração, a energia que está composta nesse pensamento. Se é um pensamento positivo, ondas coerentes, serenas. Se é um pensamento negativo, ondas incoerentes e muito altas, instáveis. E aí, com base nisso, então, o seu cérebro captou esse pensamento, positivo ou negativo, coerente ou incoerente, e aí o que lhe acontece? Ele vai funcionar numa determinada frequência de onda cerebral. A partir disso, isso determina, então, o fato aconteceu, o pensamento que a sua mente fez, a leitura que a sua mente fez em relação ao fato, faz com que, então, determina como que o seu cérebro vai funcionar. Numa frequência beta, numa frequência teta, numa frequência alfa, como que ele vai estar funcionando. Já vamos entender o que significa funcionar em beta, o que significa funcionar em alfa. Já vamos entender. Só vamos fechar essa linha de raciocínio para não perder aqui, porque isso é bem importante. Vamos concluir antes disso. E aí, conforme isso, né? Então, aconteceu um fato, a sua mente teve um pensamento, o seu cérebro começou a funcionar numa frequência de onda cerebral, e aí o seu cérebro, a partir desse momento, a partir do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, ele muda a neuroquímica do seu corpo, determinando as funções de todas as células do seu organismo. E vai determinar o quê? O sentimento. Como que você se sente em relação àquele fato, em relação àquele pensamento. E aí, se você está cansado, se você está ansioso, se você está nervoso, se você está feliz, se você está grato. Esse sentimento, ele é determinado, então, pelo quê? Pelo pensamento, pela frequência de onda cerebral e pela neuroquímica que foi ativada conforme o tipo de pensamento. Não é pelo fato em si, porque um mesmo fato
pode ter duas interpretações completamente distintas por duas pessoas diferentes. Então, E aqui, cada vez que a Amanda explica isso, eu tenho que segurar meu queixo para não cair. A nossa especialista em neurociências aí, ela capricha quando ela traz para você, em 2 minutos ela consegue resumir algo que talvez ela tenha levado 20 anos para entender. Quando um fato acontece lá fora, a Amanda estava dizendo, a mesma pessoa pode receber, interpretar este fato de duas formas diferentes. duas pessoas podem interpretar o mesmo fato de formas diferentes. E eu sei que a Amanda ainda vai falar sobre isso. E aqui, quando a gente fala em mente, a mente, vamos dizer assim, é esse óculos. É o óculos que você enxerga, depende como está a sua mente. Se a sua mente está numa mente reativa, ansiosa, preocupada, com medos, com raiva, com impaciência, ou se você está com uma mente serena, numa frequência cerebral correta. A Amanda vai explicar ao longo desse workshop hoje. Então, quando você está com a mente serena, é naquele pensamento positivo ali. Você consegue, não é que tudo lá fora é uma poliana e aquela coisa de good vibes, falsa positividade, não. Você sabe que tem desafios, você sabe que tem boleto para pagar, você sabe que tem coisas, tem problemas, né? Para quem é aluno do Atma Ho'oponopono, entende isso. Você sabe que existem problemas, mas mesmo assim você consegue enxergar com o viés, com os óculos de uma mente serena. E aí os pensamentos são positivos. E aí faz toda essa linha do cérebro, do corpo, e você se sente, entre aspas, positivo. Se você está com a mente reativa, impaciente, acelerada, sabe aquela pessoa que não tem paciência com ninguém, com nada, e só está estressando e brigando com todo mundo? Esta é a mente reativa. E ela é completamente diferente da mente serena. E aí o pensamento é o negativo que você enxerga ali em cima do cérebrozinho. E aí quando o pensamento é negativo, ondas totalmente erradas, entre aspas, né, com uma frequência totalmente errada, assim, tanto de aceleração quanto de incoerência. E aí o seu cérebro, o seu corpo determina como você sente, cansado, com impaciência, com raiva, com ódio no coração, e aí as coisas não dão certo lá fora. Então você entende que não importa o fato lá fora, importa sim qual é a mente que você está, entre aspas, usando agora. Você está com a mente reativa ou você está com a mente comum? Com a mente serena. Você está com a mente reativa ou você está com a mente serena? Qual dessas duas mentes você está? Porque é este óculos da mente que vai fazer toda essa interpretação. Por isso que a gente fala que é fundamental, né? Você sair de uma mente reativa e você e manifestar uma mente serena. Da mesma forma que no verdadeiro Ho'oponopono a gente fala que é fundamental você sair de uma mente comum, com muitas memórias limitantes, com muitos PSEs, padrões de sofrimento emocional, e você ir para uma mente ho'oponizada. Então você entende, né? Para quem já entendia este exemplo de antes, você entende agora também mente reativa, mente serena, Diva. Isso aí, perfeito. E muito importante essa explicação que o Nico trouxe para complementar aqui e fechar esse raciocínio. E aí, olha só. Agora vamos entender. Quando, então, conforme o tipo de pensamento ou sentimento, ou conforme o tipo de pensamento positivo ou negativo, nós temos uma frequência de onda no cérebro, no órgão físico. Vamos falar agora do cérebro órgão físico. Então, nós temos essas 4 frequências principais de funcionamento. Aqui a gente fala de ondas beta, mas nós temos 3 tipos de ondas beta: beta alta, beta média e beta baixo. Um beta baixo é quando nós estamos fazendo uma capacidade, usando a nossa capacidade de raciocínio lógico. Então, estou concentrado aqui, dando esse workshop para vocês, estou em beta baixo. Mas se eu começo a ficar preocupada, tensa, nervosa, eu saio de um beta baixo e vou para um beta médio. Aí já é mais preocupante, começa a ter alterações fisiológicas, níveis de cortisol, adrenalina, começam a aumentar. E aí, se eu não controlo isso, eu vou para um beta alto, que eu começo a ficar super ansioso, estressado, impaciente, irritadiço. Aí eu estou em beta alto. Esse é um grande problema. Aí é aquelas explosões que você vê muitas vezes, algumas cenas bizarras, seja dentro de avião, seja dentro do aeroporto, seja dentro de uma empresa, seja no trânsito. Situações totalmente bizarras em que você olha o ser humano agindo, né, manda muitas vezes parecendo um animal. É mais ou menos isso quando você está nesse beta de alta frequência. Você perde o controle de você, do seu corpo. Você simplesmente vai. Conforme aquela raiva e aqueles sentimentos negativos, eles mandam
e o seu corpo obedece. E você não quer reagir dessa forma, mas só que você não consegue controlar, porque toda uma questão fisiológica, desde a frequência de onda cerebral até a neuroquímica, que está desregulada. E aí é mais forte que a sua vontade. E aí, a segunda onda que nós temos aqui é a alfa. Quando o seu cérebro está funcionando em alfa, então você está sereno, você está calmo, você está relaxado. E quando o seu cérebro baixa um pouco mais essa frequência de onda e funciona em ondas teta, nós temos acesso ao que a gente chama de intuição sagrada. Você tem ideias, você tem insights, você é inspirado, você consegue reconhecer as oportunidades. Você ouve aquilo que nós chamamos de a voz de Deus, do universo, da consciência, da divindade, o nome que ficar melhor de acordo com a sua religião. Você consegue ouvir a voz de Deus, né? Você se comunica com o universo e o universo se comunica com você. Isso se chama na intuição sagrada. Então, isso qualquer pessoa pode fazer. Não importa a sua religião, qualquer pessoa pode praticar o Meditar Transforma e ter esses benefícios, né, Amanda? Isso. E em ondas teta acontece uma reprogramação da mente. Você é capaz de reprogramar a sua mente, ajustar o que precisa ser ajustado, melhorar padrões antigos. E aí, se a gente desce um pouco mais, a gente encontra o nível delta, que é a expansão da consciência. O delta acontece geralmente num sono muito profundo e reparador, aquele sono que, nossa, sabe acordei renovado. Você acorda como se fosse outra pessoa, né? E aí vem a pergunta justa e honesta, né? Quanto tempo, principalmente para você que não é nosso aluno ainda, né? Quem é nosso aluno já está avançado, já está praticando, né? Tanto cura da alma, quanto o Atma Ho'oponopono, quanto o Meditar Transforma. Então, eles já estão superando essa questão do sono, né? Da insônia. Mas você que ainda não é nosso aluno, qual foi a última vez? Como que anda a matemática do seu sono e dos seus sonhos? Quando foi a última vez que você acordou de manhã literalmente novo, zerado, zero bala, que você, nossa, eu sinto que essa vez reparou. É porque naquele dia você foi dormir e você teve todos uns hábitos anteriores, ou né, do seu estilo de vida, do seu momento de vida, você conseguiu, ou talvez você já pratique meditação e você conseguiu atingir esse estado que ele é muito importante, né, Amanda? Isso, ou ele acontece nesse sono profundo, ou no quê? Numa prática de meditação profunda. Exatamente. Em que você é capaz de acessar essas ondas delta. E nós vamos fazer isso, né, Diva? A Diva tem o slide para nós, né, Diva? Do quê? Do plano Meditar Transforma. Sim. Nós vamos fazer isso nos próximos dias, né? Vamos dizer assim, como se fosse um desafio, né, para você. Quer que eu coloco aqui? Eu quero que você coloque, na página, por gentileza, né, por obséquio, página 28. Por obséquio. Por obséquio. Gostou dessa, não? Consegue enxergar ali, Diva? Consigo. Que bom, parabéns. Nós vamos fazer isso, né, nos próximos dias no plano Meditar Transforma. Então eu vou avisar agora já no início da aula, porque daqui a pouco tem muitas pessoas que não podem ficar até o final. Nós vamos fazer isso nos próximos dias no plano Meditar Transforma. Vão ser 7 dias com 7 técnicas exclusivas que não estão em nenhum outro lugar, que a Amanda vai fazer agora. Elas são técnicas novas e são 7 dias justamente para quê? Para que você regule essa frequência cerebral, para que você consiga reprogramar o seu cérebro e para que você consiga, que nem a gente vai trazer daqui a pouco, os segredos, né? Você consiga viver mais e melhor, de forma mais longeva, de forma mais saudável, uma saúde integral, uma saúde natural, em que você não precisa de remédios nem de coisas externas para que você consiga ficar sereno e você consiga dormir bem e você consiga vencer a procrastinação, que é um elemento muito forte. Então, nesse plano Meditar Transforma, né, Diva? Só para abrir esse parênteses, vão ser 7 dias e aí cada dia tem uma meditação muito poderosa, como eu falei, e ainda vai ter uma sessão de cura meditativa, em que a gente vai aprofundar temas específicos. Então, olha só, no dia 1 a gente vai falar da mente serena, ansiedade, insônia e dores, né? Seja dores de fibromialgia, dores crônicas, dores físicas, né? No dia 2 nós vamos falar sobre o famoso cérebro de 25, que vocês já escutaram algumas vezes, que a gente vai falar sobre rejuvenescimento, tem que arrumar essa palavra aí, e longevidade. No dia 3 vamos falar sobre neuroplasticidade, é uma das descobertas, inclusive da Nobel da Medicina, que a Amanda vai mostrar daqui a pouco, para superar procrastinação e foco. Dia 4, a famosa glândula da alma. Você sabe qual é a glândula da alma? Coloca no chat aí. Aqui a gente vai falar muito de intuição sagrada, né, Diva? Então vai ser muito legal esse dia 4. No dia 5, nós vamos falar sobre a glândula da felicidade, como você ativar esse poder de autocura. No dia 6, a poderosa chave energética que permite você realizar seus sonhos, metas e objetivos. E essa chave energética você vai entender quando nós falarmos. Aqui a gente vai falar de física quântica, de campo quântico, de infinitas possibilidades, potencialidades e probabilidades, sobre você ho'oponizar, sobre você tornar real seus sonhos, metas e objetivos. E no dia 7 a gente vai fazer aquele encerramento
assim, que não tem explicação em palavras, que é uma meditação coletiva final, e a gente vai revelar para você quais são os 8 protocolos cerebrais para você transformar sua mente, cérebro, corpo e sua vida em geral. Então, isso? Só isso, Diva, eu falei rápido só para você entender. Então, este é o plano Meditar Transforma. Hoje tem uma condição especial para você, ele é muito baratinho, muito acessível. Então, depois do workshop, você tem um link, você vai lá, e o legal é que você vai poder indicar depois uma pessoa. É o que a gente chama do passaporte duplo. Eu já vou lá, Amanda. Então você adquire para você e você pode dar de presente um outro ingresso para chamar uma amiga, um amigo junto. Então o link tá aí, depois tem uma página explicando direitinho. Aproveita porque hoje tem essa condição de barbada aí, né? É verdade, muito barbada. Então, opa, aqui. Então, olha só. Esse slide é muito importante. Então, como que eu faço esse ajuste? Né? Se a minha mente e o meu cérebro, então, se a mente está em ondas incoerentes e elevadas, o cérebro também vai estar. Então, como que eu faço esse ajuste? A ciência, então, isso já é comprovado, fato comprovado pela ciência, que meditar transforma a frequência de onda cerebral, saindo de um beta alto para um beta médio, para um beta baixo, e conseguindo, inclusive, acessar essas ondas ainda mais lentas e profundas e restauradoras, alfa, teta e até mesmo delta. É claro que a onda delta você não vai acessar numa meditação rapidinha de 5 minutos. Requer uma experiência, então, que você seja um meditador que já tenha uma certa experiência. E quanto tempo é essa experiência? Não sei. Às vezes, com uma semana de prática guiada bem direitinho, você já consegue entrar nesse estado elevado de consciência. E isso vai depender de cada um e conforme vai fazendo, conforme o guia, né? Então, não é só sobre quanto tempo você faz a prática de meditação, mas a qualidade dessa prática de meditação. Se você teve uma guiança certa, se você conseguiu deslizar sua mente para esse estado meditativo, por isso que a guiança, na prática, ela é tão importante, se feita da forma correta. Então, sim, meditar transforma frequências cerebrais elevadas para frequências cerebrais de serenidade, modificando toda a neuroquímica do seu organismo, modificando a forma como você se sente, e aí acaba que transforma, assim, toda a sua vida. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui. Então, isso daqui, agora o Nico já adiantou aqui para vocês, né? Então, existem duas formas. Para o Meditar Transforma, o nosso método, existem duas formas de você viver a vida. Ou você vive a sua vida a partir de um estado de mente reativa, onde o seu cérebro, o órgão físico mesmo, está constantemente submetido a funcionamento de ondas beta alto ou beta médio. Você está em estado de incoerência. E essa incoerência não é só incoerência das ondas do cérebro, mas incoerência cardíaca, que nós já vamos entender o que isso significa. Calma, daqui a pouquinho eu vou explicar essa questão da incoerência cardíaca. E ainda submetido a uma questão neuroquímica de estresse e ansiedade. Não tem como as coisas darem certo aqui. Agora, quando você faz o Meditar Transforma, você ajusta essa frequência, tanto modificando a qualidade dos pensamentos, você é capaz de ter novos e melhores pensamentos, fazendo uma limpeza dessa sua mente, para que você consiga pensar coisas mais positivas. E a partir dessa mudança da sua mente, você começa a interpretar os fatos de uma forma diferente. E aí o seu cérebro vai funcionar dessa outra forma ali, com ondas beta baixo, sendo capaz de acessar alfa, teta, delta. Aí o seu coração e o seu cérebro vão trabalhar em estado de coerência, que é assunto para daqui a pouquinho. Calma, uma coisa de cada vez. Calma. E aí o seu corpo vai estar inundado por uma neuroquímica de serenidade, de bem-estar, com elevados níveis de dopamina, de serotonina, de endorfina, com níveis controlados de cortisol, de adrenalina. O cortisol e a adrenalina não são de todo ruim, eles são necessários para o funcionamento do organismo, mas eles precisam ser liberados na hora correta, então precisa de certos ajustes a serem feitos aqui. E essa neuroquímica da serenidade faz com que você tenha, por exemplo, os hábitos melhores, porque quando você tem déficit de dopamina, por exemplo, você fica buscando dopamina rápida, essa dopamina
dopamina, você fica viciado em ficar olhando o Instagram, em ficar olhando coisinha na internet, em ficar... o cérebro, isso o seu cérebro fica viciado, não você, o seu cérebro. Ou em algum alimento, em algum prazer imediato, que te gera essa recompensa, essa dopamina imediata, e depois você se arrepende. Quando você está trabalhando dessa forma, o seu corpo já está inundado de dopamina, uma dopamina boa. Então você para de buscar esses prazeres fugazes que depois você acaba tendo consequências negativas. Então vamos lá. Agora eu quero fazer um parênteses aqui e aproveitar porque tem muitos alunos aqui que já são alunos de outros métodos. Talvez você está chegando novo aqui, está vindo pelo Meditar Transforma. Mas nós temos 3 métodos que a gente fala aqui no nosso canal. E aqui eu quero explicar a diferença. Amanda, eu sou aluna do Atma Ho'oponopono e aprendi que eu preciso limpar as memórias. Sim, você precisa limpar as memórias. E também acessar um estado de mente serena. Olha só, aqui está a mente reativa. Tá certo, já achei que estava errado. E também acessar um estado de mente serena, saindo dessa mente reativa. Porque o nosso corpo, esse nosso campo de energia, que é a nossa mente, ele possui camadas. Tá? E cada camada atua numa determinada frequência. E cada sistema terapêutico que nós compartilhamos aqui também atua numa determinada frequência. Então você vê ali, né, que o Meditar Transforma, ele atua no nível da mente reativa para a mente serena, né? Então é o segundo corpo, é o corpo etérico, né, o corpo magnético. O Atma Healing, ou cura da alma, né, como vocês conhecem, ele atua no nível dos PSEs, os padrões de sofrimento emocional, que é o terceiro corpo, é o corpo astral. E ele é a matriz biológica perfeita. É isso, Diva? Isso aí. E as memórias limitantes atuam, por sua vez, lá no Atma Ho'oponopono, né? Você que conhece memórias limitantes, mente comum, mente ho'oponizada, atua no quarto corpo, o mental inferior, que é as memórias dessa existência. Então, assim você entende, né? Muitas pessoas perguntam no suporte, né? Alunos, qual que é a diferença? Então, agora você entende que cada um... É lógico que isso não é uma divisão exata, né? Porque somos seres humanos e a energia, ela se interpenetra um campo no outro. Então, esses corpos, eles não são rigidamente, né, Amanda, divididos. Então, quando você como está... um arco-íris, né? Quando você está fazendo um método, está ajudando. Quando você está fazendo outro método, está ajudando em todas as áreas. E quando você está fazendo, então, os 3, né, que muitos aqui já fazem isso, então quero dar os parabéns também para esses alunos que estão nos 3 métodos, aí os resultados eu nem preciso falar, que é a velocidade ho'oponopônica que você já conhece, supersônica, né, dos resultados, né, Diva? Isso aí, perfeito, muito bem explicado. E aí agora, vamos para o nosso primeiro aqui, né? Esse não foi o primeiro, essa questão do ajuste de onda cerebral não é o primeiro segredo que a gente vai revelar, ainda não. Então, o que nós vamos falar aqui de rejuvenescimento, vamos entender uma questão cerebral. Essa notícia aqui, ela fala assim, meditar pode rejuvenescer o cérebro de 50 anos para 25 anos, segundo estudo. Quem quer? Mudar o cérebro para melhor, desenvolvendo áreas ligadas ao aprendizado e à memória. Inclusive isso tem, né, depois a Amanda vai trazer aqui, são pesquisadoras, né, tá no próximo slide, né? Então, quem aí, né, a Diva, ela tem eternamente 27, você já sabe, né? Eu tô com 42, ela tá com eternamente 27. Eu gostaria de ter o teu cérebro agora, Diva. Eu gostaria. Ai, que bom. Então isso é possível. Isso é totalmente possível. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Então, um estudo, né, da doutora Sara Lazar, ela fala... Acho que tu pode ler para mim. Ela fez um estudo, né, e mostrava que os praticantes de meditação aumentaram a massa cinzenta em várias áreas do cérebro, incluindo o córtex frontal. Depois nós temos que mostrar sem o slide, senão não vai aparecer, né? A maioria assiste no celular, daí fica bem pequenininho. O córtex frontal ligado à tomada de decisões e à memória. Enquanto a maioria das pessoas, essa área do cérebro encolhe quando a idade avança, nos indivíduos com idade de 50 anos que meditavam, a massa cinzenta se mantinha na mesma quantidade registrada de pessoas de 25. Então, por isso que a gente fala, né, tanto disso do cérebro de 50, cérebro de 25 mesmo com 50 anos de idade, Diva. Mostra para nós onde que está o córtex frontal. O córtex frontal, pré-frontal, é essa parte aqui, ela também é chamada de neocórtex. E essa parte é importantíssima, porque é essa parte aqui que fica aqui na frente do cérebro, da sua cabeça, né? Aqui na frente, essa região, ela é a região responsável pela tomada de decisão, capacidade de decidir, de fazer boas escolhas. É ela que é responsável pela sua resiliência. Então, essa capacidade
capacidade adaptativa de lidar com os desafios. Não é sobre os fatos lá fora serem perfeitos para você estar feliz, mas é a sua capacidade mental e cerebral de interpretar de uma forma positiva esses acontecimentos e encontrar as soluções. E aqui a capacidade de concentração também, de raciocínio rápido, de raciocinar logicamente, aprendizado, memória. Então, para ter mais concentração, superar TDAH, tudo isso está envolvido aqui. E lembra que nós estamos falando aqui, lembra que a Amanda falou do Atma, da mente e do cérebro. O Atma é a sua alma. A consciência, a sua mente são a sua energia, seus pensamentos e sentimentos. O seu cérebro é a caixa mesmo que está aqui dentro, que é isso aí, que está quase o tamanho do meu, mais ou menos, que é vezes 2 do tamanho normal esse ali, né? Acho que entrava dentro da minha cabeça, né, Amanda? Vamos fazer um teste. Então, o cérebro é isso que está dentro. Obrigada, Amanda, pelo bullying. Olha, eu acho que tu acertou, Nico, tá quase do teu tamanho. Né? É que esse aqui é vezes 2 o normal, então a Amanda tá tirando sarro com o tamanho da minha cabeça. Então, o cérebro é o que está dentro da cabeça mesmo, né? E aí, isso que a gente fala são pesquisas que mostram mudanças ali dentro do cérebro mesmo. Lógico que são regiões pequenas, né? Questões de milímetros, provavelmente, mas são medidas pelos exames mais modernos da ciência e tudo mais das pesquisas. Então, olha que incrível. Não é uma coisa... não... É comprovado que realmente dentro do seu corpo isso muda. E mudando no seu cérebro, você já entendeu que todo o resto muda junto e o seu corpo é beneficiado, né, Amanda? Isso. E olha só, há alguns anos atrás, eu não lembro se foi 2016 ou 2017, acho que foi 2016, quando nós tínhamos um programa que chamava Meditar Transforma Infinity, que nós ajudávamos os alunos com um plano bem completo e profundo de meditação. Eu tive acesso a um estudo, né? Na época já tinha muitas pesquisas científicas borbulhando, hoje aumentou muito, e aí teve um estudo que me chamou muito a atenção de um fotógrafo, que ele decidiu, vendo todas essas transformações, ele queria ver, mas será que isso é perceptível, essa questão do rejuvenescimento e das alterações? Será que muda, assim como muda dentro do cérebro, será que muda por fora também? E olha só que coisa impressionante o que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Ele fez essa pesquisa, e aí o que ele fez? O fotógrafo Peter, ele fez o quê? Ele fotografou as pessoas antes da meditação e 30 dias depois da meditação. E aí você percebe o quanto o rosto se transforma, o olhar muda, o nível de serenidade, o viço da pele. Nossa, parece que a pessoa foi fazer um reparinho na dermato, mas não foi. Ela praticou meditar, né, a meditação. E olha, essa daqui eu acho impressionante, a leveza que ela tem no olhar. Antes um olhar duro, pesado, e agora até um leve sorriso, assim. Então, a transformação. E eu achei isso tão encantador, eu falei, nossa, eu quero ver isso na prática. Vamos fazer um desafio com os nossos alunos. Então, eu propus um desafio com os nossos alunos, em que eles tirassem uma foto. E 21 dias antes de começar e 21 dias depois. E olha só que impressionante. A leveza, a suavidade. Meu Deus, a jovialidade. É incrível, é impressionante. Então, essas aqui são fotos das nossas alunas. Olha só. São fotos, né? Fotos. Fotos das nossas alunas. São todas alunas nossas, né, do Meditar Transforma já. Então, a gente fez vários. Tem, acho que centenas. Ia ficar muito tempo centenas dessas imagens. Foto. Então, muito legal isso, né, para você ver o quanto essa mudança, né, quando você muda dessa mente reativa para essa mente serena, o seu cérebro começa a trabalhar numa frequência cerebral mais nivelada, mais coerente, menos acelerada, e aí os resultados, eles são perceptíveis até mesmo na sua face, no seu rosto. Isso. E aí, Diva? E aí agora prevenção de dores, doenças e envelhecimento precoce. Olha só, um estudo mostra o impacto da meditação na redução do risco de Alzheimer. Olha só que coisa impressionante. 3. Vamos seguir, tem mais um. Esse é o segundo, tem mais um. Calma. Esse é o segundo segredo? Esse é o segundo. Entendi. Então, esse estudo, né, mostra... Então, hoje, cada vez mais, a gente está ignorando alguns sinais que o nosso estilo de vida está fazendo com que as células elas estejam expostas ao envelhecimento precoce. E isso gera não apenas o impacto de um Alzheimer mais rápido, mas várias outras doenças que podem acontecer. E aí eu vi
um médico falando, essa frase não é minha, tá? Mas teve um médico que fez esse lembrete. E eu não lembro o nome do médico, mas eu quis trazer aqui para vocês. Olha só, o Alzheimer dos 70 anos iniciou o seu processo aos 40. O infarto dos 50 anos começou aos 30. O envelhecimento que você quer amanhã começa hoje. Então, é hoje que você começa a fazer as transformações para uma neuroquímica de bem-estar, de serenidade. É hoje que você começa a ajustar a frequência cerebral. É hoje que você começa a sair de uma mente reativa e ir para uma mente serena, para ter todas essas transformações na sua vida. E essa questão da redução dos riscos, da redução das dores, das doenças e da questão do Alzheimer, por exemplo, teve uma pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia que ela fez esse estudo e ela diz que a prática da meditação, ela mantém uma frequência cardíaca saudável e, em consequência, ajuda o cérebro a se higienizar e evitar demências. O estudo comprovou que o cérebro deixa de acumular as proteínas vinculadas ao aparecimento do Alzheimer. Isso, então por isso que foi tão importante aquela introdução que eu trouxe para vocês sobre a questão da frequência de onda cerebral. E daqui a pouquinho a gente vai entender uma outra frequência muito importante. Na verdade, a gente vai entender agora que tem a ver com a nossa terceira revelação aqui científica, que é aqui a comunicação entre cérebro e coração. Quero fazer um alerta para o pessoal que já entrou naquele modo assim absorvido pela aula e ainda não deu o like, não compartilhou. Então a gente quer dar os parabéns para todo mundo que já deu o like, já compartilhou, já chamou mais pessoas. E o outro alerta é que daqui a pouquinho nós vamos fazer essa poderosa meditação da purificação. Adianta eu só fazer a meditação da purificação hoje? Lógico que não. É hoje, amanhã, depois e sempre. HD e sempre. É por isso que a gente tem os planos, é por isso que a gente tem a certificação do Meditar Transforma, é por isso que tem esse plano agora, para que você crie esse hábito HD hoje, amanhã, depois e sempre. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que o mundo lá fora, de uma forma ou de outra, ele tenta fazer o nosso dia não ter tempo para nada. Ele nos coloca várias coisas, o WhatsApp nos coloca várias coisas, o Instagram nos coloca várias coisas, as pessoas lá fora nos colocam. Então, se a gente não tem um método claro, se a gente não tem um acompanhamento, se a gente não tem um passo a passo, a gente começa muitas vezes e desiste. Você já deve ter passado por algo na sua vida, em alguma área da sua vida já deve ter acontecido isso, né? Porque você, nossa, eu fiquei sozinho. Então, é por isso que a gente faz esse plano, como, por exemplo, é o plano inicial de 7 dias, muito barato, para todo mundo poder fazer, mesmo quem é aluno, mesmo quem não é aluno, e por isso que depois também tem outro nível da certificação, que aí são 8 semanas, já é um nível para você se tornar um instrutor certificado, um nível já mais avançado, né, Diva? Perfeito. O importante é que você não fique sozinho nesse processo, principalmente no início, né? Verdade. Então, nós falamos que o cérebro, ele capta o quê? Os pensamentos. Então, o cérebro, aconteceu uma coisa, e aí você teve o quê? Um pensamento, e esse pensamento foi captado por quem? Pelo cérebro. E aí, você tem um sentimento. Esse sentimento vem da onde? Ele vem do coração. Sim, o seu coração, o órgão físico que está aqui dentro, ele também funciona em frequência de onda eletromagnética. Ele está emanando uma frequência de onda eletromagnética. E essa frequência de onda eletromagnética emanada pelo seu coração pode estar em estado de coerência ou incoerência. E olha só, quando o seu coração e o seu cérebro, então agora a gente vai falar dos dois órgãos, quando eles estão, um passo atrás, antes de falar essas ondas eletromagnéticas emitidas pelo seu coração, elas se comunicam com as ondas emitidas pelo cérebro. Então, existe uma comunicação entre cérebro e coração, entre coração e cérebro, o tempo todo. Então, o seu coração está sentindo algo, está vibrando numa frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca, ela está em comunicação direta com o cérebro. O seu cérebro está tendo um pensamento, captando pensamentos e está funcionando numa frequência cerebral. Essa frequência cerebral é captada pelo coração. Então, existe essa comunicação constante o tempo todo. Então, o seu coração e o seu cérebro, eles podem estar se comunicando de maneira
coerente ou incoerente. Isso é o que se chama coerência cardíaca. Então, sempre que se fala o termo coerência cardíaca, que é algo muito pesquisado pela ciência, nós estamos falando da comunicação entre coração e cérebro. Quando existe estado de incoerência nessa comunicação, existe cansaço, ansiedade, estresse, cobranças, você se sente sozinho. Quando existe estado de coerência nessa comunicação, existem pensamentos e sentimentos de gratidão, de amor, de conexão, uma abertura para a vida. Então, aqui nós estamos falando de ambos, pensamentos e sentimentos. E o tropeço de forma muito humilde, quando a Amanda falou em gratidão, amor, e conexão e coerência e felicidade, o tropeço ele decidiu aparecer na câmera só para ele relembrar. Que é amor. Que nesse exato momento nós já temos tudo que nós precisamos, né, tropeço, para sermos felizes. Exato. Então, o que acontece, né? O seu cérebro, presta atenção, esse slide é importante. O seu cérebro captou a informação. O pensamento é uma informação que foi sentida pelo seu coração. E às vezes, esse sentimento não é um sentimento positivo em relação a um fato que te aconteceu. E aí, o que acontece? Quem pratica a meditação como um hábito tem um coração resiliente, que é capaz de transformar os sentimentos. Então, você não fica com aquela mágoa, você não fica com aquela raiva, você não fica vibrando naquele sentimento negativo. Então, o meditar transforma, ele vai atuar no seu cérebro e no seu coração, modificando ambas as frequências de onda, fazendo essa transformação, permitindo que eles voltem a funcionar em estado de coerência. Vou precisar passar. Vou tomar. Olha isso aqui. Essa hora eu já sei que muitos estão pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Daqui a pouco nós vamos fazer a meditação da purificação e lá no plano do Meditar Transforma, você vai aprender. Você não vai precisar saber nada disso que a Amanda está explicando aqui. A gente explica para quê? Para que o seu cérebro racional entenda isso e para que você veja, nossa, eu preciso de quantos aqui que estão assistindo nesse atual momento, depois de meia hora do workshop, quantos aqui, coloca no chat para nós, quantos aqui que estão olhando e dizendo assim, meu Deus do céu, eu preciso disso na minha vida. Eu já estou, toda vez que a Amanda faz um workshop sobre Meditar Transforma, eu fico dizendo, eu preciso mais disso na minha vida, eu preciso mais disso na minha vida. Quantos colocam aqui para quem já, nossa, agora não tem mais volta. Agora eu vou aplicar esse Meditar Transforma na minha vida. Coloca aí no chat para nós, né, Diva? Isso. E aí eu trouxe aqui uma pesquisa do Instituto HeartMath. É um instituto bem renomado, importante, né? Então eles pesquisaram esse campo da coerência cardíaca e ali nessa foto até eles ilustraram de uma forma muito bonita a frequência incoerente e a frequência coerente. E aí eles entenderam... Uma imagem vale por 1000 palavras, Diva? Uma imagem, essa aqui eu acho que é principalmente isso. Quando é comprovada cientificamente, né? É. Então, a partir dos exames, né, exames bem complexos assim que eles fazem, eles perceberam que essa coerência entre coração e cérebro faz com que eles definiram esses 5 pontos: mais equilíbrio emocional e resiliência, equilíbrio hormonal, melhora o sono, a ansiedade e a depressão, reduz a pressão alta e o diabetes e aumenta a intuição e o nível de energia, de disposição e vitalidade. Então, tudo isso com base em muitos estudos e comprovação científica. Então, eu estou resumindo aqui, era um artigo em inglês, né, que eu traduzi, e aí, o Google Translator traduziu para mim. Entendi. Tá? Tem que ser sincera nesse Bem ponto. explicado, Diva. Bem explicado, porque inglês ainda não estou dominando. Ainda não está dominando. Ainda não. Mas vamos. Qual desses 5 itens você mais gostaria na sua vida hoje? Mais equilíbrio emocional e resiliência para continuar hoje, amanhã e depois de sempre. No caso, né, equilíbrio hormonal, né, isso pega muito a questão, tanto homens quanto mulheres, principalmente as mulheres depois ali dos 40 e poucos, na faixa dos 50, né? A partir dos 40 já, né? A partir dos 40, né? Daí tu tá com eternamente 27, daí vai demorar, vai né? demorar bastante. Nunca vai chegar, na verdade, né? Pois é. Melhora o sono, a ansiedade e a depressão. Então, isso tem muitas pesquisas também, né? Tem uma pesquisa, inclusive, que usou um grupo de controle com tarja preta, né? Eu estava olhando isso essa semana agora, e o outro grupo só praticando meditação. E aí, em quase 80% das pessoas que estavam no grupo da meditação, os resultados, os benefícios sentidos foram idênticos às pessoas que tomavam faixa preta.
Então você vê, nossa, às vezes um faixa preta é caro, traz efeitos colaterais gigantescos, né? Isso é uma decisão sua, e a gente não pode entrar nesse mérito, mas as pesquisas, elas nos trazem que você tem outra pesquisa que mostra que tem o mesmo efeito, você praticando meditação, é o mesmo efeito da melatonina. E aí você muitas vezes, nossa, é uma coisa que mexe no seu cérebro, que parece que está em tudo que é lugar e que é barbadinha e que eu vou comprar. E só que não, ela vai mexendo no seu cérebro, vai mexendo na sua glândula pineal e vai indo, né, Amanda? É uma capacidade natural sua, é. você não precisa de nada, né? Exatamente. Tem que puxar um pouquinho mais o teu aí, senão vai ficar longe. Puxei aqui. Vamos seguir, Diva? Vamos seguir. Próximo slide. E aí, eu quero compartilhar com vocês isso na prática. Então, tá, mas isso é a ciência falando. Mas e com as pessoas, seres humanos, vida real mesmo? Fabiola Nakagami é uma aluna nossa já de muitos anos, né? E mentorada nossa, né? Inclusive, ela já teve quantos filhos? Duas. 2 filhos já, desde que ela começou a estar com nós, né? Aprendi a controlar meus pensamentos e atingir a paz mental, menos reativa e mais assertiva, mais serena. O que me ajudou a lidar com situações desafiadoras. Consegui fazer do meditar transforma em um hábito, né? Consegui ouvir a voz do meu coração. Ouvir aquilo que a minha alma pede, e isso não tem preço. E aí a gente faz a pergunta justa e honesta para você, ser humaninho, né, Diva, que está aqui acompanhando este workshop. Eu ia falar esse Namastê Sagrado. Você que está aqui no nosso workshop. Você tem ouvido a voz da sua alma nesses últimos anos, meses, décadas da sua vida? Ou você tem ouvido mais a voz do mundo lá fora? Qual é a voz que mais fala no seu ouvido? É a voz do seu coração, da sua alma? Ou é a voz dos outros, é a voz do mundo lá fora, é a voz da negatividade? Qual dessas duas vozes? E aí a gente aprofunda e faz uma pergunta um pouquinho mais profunda, né, Diva? E a gente pergunta para você assim, se a resposta foi, nossa, a voz da minha alma ela ainda não está mais forte que a voz do mundo lá fora, que a voz dos outros. Eu pergunto para você, qual é o custo que você está pagando por não ouvir a voz do seu Atma, da sua alma? Qual é o custo que você está pagando? Qual é o preço que você está pagando por ouvir mais a voz do mundo lá fora, que grita, que reclama, que esperneia, que é negativa, que faz você correr para um lado para o outro que nem uma barata tonta? Qual é o custo, qual é o preço que você tem pagado por dar mais voz à mente reativa e não à voz da mente serena, a voz da sua alma? São perguntas justas e honestas. É isso, Diva? Verdade. E a gente não para fazer isso sozinha, né? E daqui a pouco na meditação de purificação, já vamos começar ela, você vai ter também vamos dizer assim, um início, né? Para quem ainda não pratica o Meditar Transforma, você vai ter um início aí por alguns minutos do poder disso, né? Isso. A Eritânia Brunoro, né? Vida acelerada, agia, fazia e respondia por impulso e tinha dificuldades para dormir. Quem aqui não se identifica com isso, né? Tomava remédios para dormir, ia dormir pensando e acordava pensando em tudo que eu tinha para fazer durante o dia. Quem nunca? Quem aqui se identifica, coloca no chat com esse relato da Eritânia Brunoro, né? E aí ela, nas primeiras semanas, ela já sentiu os benefícios. Isso é legal, né? Nos primeiros dias você já sente. Então, quem tiver com nós no plano Meditar Transforma, nos primeiros dias você já vai sentir as diferenças, né? A Eritânia também, depois ela continuou muito incrível, né, mano? Nossa, até o marido dela se abriu para isso também, né? Olha esse slide. Agora sim, ó. E depois, Diva, se você me autorizar, nós vamos puxar, sabe que eu sou descontrolado aqui na minha canhota, eu tô na canhota aqui e o tropeço tá botando pressão aqui na Amanda pra ficar no colo dela. Então, esses slides aí, Diva, depois eu quero falar uma coisa pro pessoal sobre lei da atração, né? Porque a gente sabe que muitos aqui querem mais prosperidade, mais abundância divina, querem uma vida de mais realização profissional mesmo. E se tu me permitir, é lógico, né? Porque você é a nossa chefe aqui, you are the boss. Se veio esse chamado para ti, aí depois a gente vai falar aqui. Você compartilha com esse chamado, porque tem alguém aqui precisando ouvir. E olha só, então eu trouxe esse slide porque nós falamos de coerência cardíaca. Então, imagina que quando você entra nesse estado de coerência cardíaca, coração e cérebro funcionando em ondas coerentes e serenas, né? Então toda essa neuroquímica, você está inundado por um estado de amor. É como se você acessasse um campo de infinitas possibilidades, onde só existe amor, onde só existe abundância, onde existe gratidão infinita, onde as coisas estão certas e você se sente bem. Então, você acessa essa poderosa energia. Só que o que a ciência descobriu? Ela descobriu algo que os grandes mestres do passado já sabiam, e ela comprovou que
quando você entra nesse estado de coerência, e quando você faz isso com várias pessoas ao mesmo tempo, você forma o que eles chamam de One Mind. O que nós chamamos aqui, no nosso mundo, de egrégora. Tá? Então, quando muitas pessoas se unem com o mesmo propósito, numa sintonia elevada, fazendo uma mesma prática, esse campo eletromagnético, essa transformação, ela não é limitada pela barreira física, as paredes que você está. Não. A sua energia, ela flui e ela se conecta. Então, todas essas almas se conectam num propósito elevado, numa sintonia elevada e isso forma um campo eletromagnético coerente muito mais forte do que você sozinho. Imagina que você é uma velhinha acesa. Agora, imagina que você está iluminando um ambiente. E agora imagina que você não é mais só uma velhinha. Você é essa velhinha junto com 100 outras velhinhas. E aí o poder de luz é muito maior. Então, essa força de transformação, ela é amplificada quando você faz esses processos em que você tem pessoas que estão numa mesma sintonia, com o mesmo propósito, fazendo uma mesma prática, seguindo um mesmo protocolo, uma mesma sequência. A mesma intenção, a mesma energia, né? Isso. E a gente fez isso recentemente no Plano Cura da Alma, que foi um resultado incrível, né? A gente fez também na Semana da Mente Hoponizada, também foram 7 dias, foi incrível. E a gente vai fazer isso agora, a gente já mostrou antes, né? No Plano Meditar Transforma. Então vão 7 dias, é agora, não vai ser depois, é agora, né? Você clica no link, lá vai estar a data direitinho mostrada para você, mas é agora já, vai começar logo nos próximos dias. E aí vai ter a gente está puxando aqui de todos os lados, né? Anunciando, chamando pessoas para ter milhares de pessoas participando disso, nessa energia de cura, nessa energia de transformação que o Meditar Transforma vai poder fazer por você. E aí você viu que vai ter cada dia, né? Vai ter um tema, né? Então cada dia vai ter uma sessão de cura meditativa em vídeo, né? E também você vai ter, sempre de manhã cedo, você vai receber no seu WhatsApp, você vai receber a meditação do dia, né? Então vai ter a meditação da mente serena, vai ter a meditação do cérebro de 25, vai ter da neuroplasticidade, vai ter da glândula da alma. E aí cada dia a gente vai explicar em detalhes isso e você vai ter a meditação para você fazer. Então, a meditação, 7 meditações exclusivas, mais 7 sessões de cura meditativa que a gente vai estar junto já respondendo para você ali, né, em tempo real. Então, isso é incrível para você não estar sozinho. Diminuir a ansiedade, dormir melhor, vencer essa procrastinação que pega muitas pessoas hoje, né? E você que é nosso aluno, nossa, será que é para mim? Participa que você vai ver, vale a pena porque o investimento é baratinho. E você que não é aluno, então nem preciso falar. Aí isso aí foi feito para você. Pode convidar uma pessoa para fazer com você, né? Você tem um passaporte duplo. Então no dia 5 vai ter a meditação da autocura, da glândula da felicidade. Depois vai ter a meditação da abundância divina lá, que a gente falou da chave energética dos sonhos. E o dia 7 é essa meditação coletiva final, que aí a gente revela ainda para finalizar os 8 protocolos cerebrais. Vai ser incrível, né, Diva? Isso. E aqui eu precisei trazer esse estudo, porque a Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, ela descobriu essa questão da enzima telomerase, que faz parte, né, dos telômeros, que envolve os telômeros, e os telômeros são responsáveis por pouca coisa na nossa vida, só pela imunidade Diva? E pela longevidade, só isso. Quem quer mais imunidade na sua vida e quem quer mais longevidade? Lembra, longevidade não é você se arrastar para viver mais, é você viver mais e melhor. Isso. E aí o que acontece? À medida que a gente vai envelhecendo, os telômeros vão encurtando. Tá? É algo natural da fisiologia. Só que o que ela descobriu? Que meditar aumenta o comprimento dos telômeros. Então, aumenta a longevidade e aumenta a imunidade do seu organismo. E aí fala aqui, né? Para desacelerar o envelhecimento, comece a cuidar dos seus telômeros. Como é que cuida dos telômeros? Ali o número 5, ali, ó, que eu peguei ali. Meditar. Meditar, como a gente fala aqui, meditar transforma. Isso. Um antídoto eficaz contra a ansiedade e depressão. Pesquisa com cuidadores de parentes com demência. Olha, Diva, eu não conhecia isso aí não, hein?
praticaram meditação 12 minutos por dia durante 2 meses, né, 8 semanas, mostrou que tiveram um aumento de 43% da enzima telomerase. Isso é um resultado assim, ó, absurdo, é uma coisa incrível o quanto isso vai trazer. E 12 minutos, né, Nico? 12 minutos, né? Então... Pouquinho, né? Então, é incrível mesmo, Diva. Que bom que tu trouxe ela, né? E essa aqui é a Elizabeth Blackburn. Essa é a Elizabeth Blackburn. Vamos tirar nós da tela. Por quê? Porque nada mais, nada menos que ela ganhou ganhou não, né? Ela mereceu um Nobel da Medicina. Ganhar parece, né? Ela mereceu o Nobel da Medicina em 2009, né? A meditação possui um efeito positivo na atividade da telomerase, enzima que ajuda a manter o comprimento dos telômeros, desacelerando o processo de envelhecimento. A grande descoberta, Diva. Isso, ela descobriu o quê? Que o cérebro escuta os seus pensamentos. E o que nós falamos lá no início, aquele nosso slide inicial lá, que o cérebro capta a frequência eletromagnética da mente. Então, o cérebro é comprovado que está escutando tudo aquilo que a mente está falando, que está pensando. E aí, os pensamentos negativos encurtam os telômeros. Pensamentos positivos aumentam o comprimento dos telômeros. Diva, olhando para tudo isso agora, vamos mudar até o tom da voz. Vamos. Olhando para tudo isso agora, estamos caminhando para o final do nosso workshop, que está incrível, é muito conhecimento, é muito conteúdo. A Diva nos traz isso, ela faz o possível e o impossível para trazer de uma forma acessível para todos, porque a Diva ela é especialista em neurociências, além de ser terapeuta roponizada e 25 mil anos atrás ela já está nessa área das terapias. Então, acho que a maioria está entendendo o principal. Se eu não meditar, eu vou estar vivendo menos tempo, menos qualidade, com menos saúde, eu vou sofrer mais com doenças, eu vou estar aberto para um Alzheimer precoce, eu vou estar aberto para várias doenças, para várias coisas que acontecem que eu não estou gostando. E ao contrário, se eu praticar o Meditar Transforma, se eu sair da mente reativa e for para a mente serena, você agora já sabe, e é por isso que eu mudei o tom, porque agora, nesse momento do workshop, não tem mais como você dessaber. A partir de agora, você tem um dom divino chamado livre-arbítrio. E a partir de agora, a decisão é sua. Você que já é nosso aluno de outros métodos, ou você que ainda não é nosso aluno, a partir de agora, você tem um dom divino chamado livre-arbítrio. Algo que Deus, que o universo, que a consciência te deu para você decidir, escolher do jeito que você quiser. Porque é livre-arbítrio, é livre escolha. E eu pergunto para você agora, qual é a sua escolha nesse exato momento? Olhando reto no fundo dos olhos dessa câmera iluminada aqui, porque a Diva ela é mais querida com você, o meu papel já não é ser tanto. Qual é a sua escolha agora? É achar lindo isso, porque eu assim, eu vou dizer pra você que eu não me lembro metade do que a Amanda falou aqui nesse workshop, e eu tô do lado dela aqui, porque é tanto benefício, é tanta comprovação científica, é tanta coisa incrível que tá acontecendo aqui dentro do meu cérebro, que tá acontecendo no meu coração, que tá acontecendo nas minhas células, no meu corpo, na minha energia, na minha mente, é tanto benefício que eu, Nico, olhando isso agora, eu nem me interesso em saber o que a Amanda me ensinou hoje. Eu só me interesso em saber o seguinte, eu preciso aplicar isso todos os dias da minha vida. Como que eu faço para ter Essa é a decisão que eu tomo agora. E eu pergunto, qual é a sua decisão agora? É achar lindo, é maravilhoso, nossa, que incrível workshop, e amanhã não se lembra de nada, porque a nossa mente fica com 3 a 5%, eu acho que do conhecimento, é muito pouquinho. E eu deixo para depois eu vejo. Quando der tempo eu vou ver, depois eu vou ver. E esse depois nunca chega. E esse quando eu tiver tempo, quando eu puder, quando eu tiver, aí eu vejo, também nunca chega. Qual é a sua escolha agora, nesse atual momento? Você vai praticar o Meditar Transforma e para você fazer isso, você realmente precisa entrar no plano Meditar Transforma. E aí você entra no plano agora, quando terminar o workshop, e você já começa logo, né? Quando entra com o grupo, aproveita esse One Mind, essa egrégora, essa energia incrível, a Diva acompanhando, a Diva respondendo as perguntas durante 7 dias. Depois não vai ter mais a Diva acompanhando durante esses 7 dias. Então, é uma chance única mesmo para você, porque eu olhando isso, olhando as explicações da Amanda, eu vejo ela meditando todos os dias há muitos anos. E eu não tenho essa facilidade que ela tem de todos os dias conseguir meditar. E eu vejo e digo, nossa, que incrível que ela está fazendo com o cérebro, com o corpo dela. Eu não estou fazendo. Eu já estou arrependido de não estar fazendo do nível e na frequência e na intensidade e na qualidade que ela faz. Então, esta é a minha, vamos dizer assim, né, Diva? O meu compartilhar com você hoje, porque fazendo esta meia-culpa, porque sempre a gente
deixa para depois, e a gente deixa para depois, a gente deixa para depois. E esse depois, ele nunca chega. E quando o depois nunca chega, significa que nós perdemos tempo. E tempo é vida, e a vida tem um tempo limitado. Perder tempo é perder vida. E vida não se tem como comprar mais depois. É algo que acaba. É isso aí, Diva? Oh, meu Deus! Tu gostou, Diva? É isso aí, meu Deus. Ó, vamos... Nem sei onde é que nós estamos agora, Agora Diva. a gente está no final. Tá Antes bom. de fazer a nossa prática da meditação, né, de purificação, que nós vamos fazer juntos agora, quero só compartilhar aqui um último estudo, assim, eu gosto bastante de trazer essas Eu acho que vai comprovações. ser o Dr. Joe Dispenza. Vai ser o Dr. Joe Dispenza, que é uma frase assim que me impactou muito quando eu li o livro dele, e que é assim, ó, às vezes a gente bota tanta confiança num comprimidinho ali, né? E a gente dá pouca importância para aquilo que é natural, que é simples, que a gente pode fazer. Nosso poder de autocura, Nosso né? poder de autocura. E aí ele fala, né? Então é comprovado. Isso é um trecho do livro Você é o Placebo. As células são 100 vezes mais sensíveis aos sinais eletromagnéticos do que aos sinais químicos. As suas células, agora que você tem, eu acho que trilhões de células aí, as suas células são 100 vezes mais sensíveis aos sinais energéticos eletromagnéticos do que aos sinais químicos. Ou seja, quando você começa esse processo de autocura, as suas células são 100 vezes mais sensíveis a isso. A responder positivamente isso, ou negativamente, se você não estiver fazendo, do que por exemplo, a algo sintético, a algo químico que está, por exemplo, numa pílula. E aí, Diva, e aí, se você, eu não sei qual é a sua identidade da alma, tá? Mas se você é como eu e você é intelectual, você já fez a conta e você sabe qual é a conclusão, né? O que vale mais, se é o seu poder de autocura ou se é uma coisa lá fora. Então é bem importante, né? Lógico que a gente não está, a gente está falando de forma que geral, né? Então qualquer coisa relacionada a remédio, medicamento, é você e o seu médico. Realmente a gente não pode opinar sobre o seu caso. O que a gente pode dizer para você é que nós temos centenas de alunos ou milhares, daí no caso, milhares de alunos que já reduziram os medicamentos por praticar. Muitos tiraram os medicamentos com a ajuda do seu médico e muitos tiraram o medicamento sem a ajuda do seu médico e sem a nossa recomendação também, porque eles se sentiram tão bem com isso que eles decidiram por eles mesmos, porque é uma decisão, é um livre-arbítrio, de você tirar os remédios, e aí eles enfrentaram toda a questão que o remédio traz de dependência emocional e dependência química, e de tão bem que eles estavam, eles conseguiram superar isso. Então fica só esse disclaimer, né, Diva? Isso, importante. E aí, para finalizar aqui, né, gosto sempre de mostrar o que a gente tem visto, né? E assim, é um pouquinho só, né? Porque se a gente fosse trazer todos os depoimentos dos alunos, a gente ia ficar aqui Os depoimentos são incríveis. Quando a Amanda fala um pouquinho, é uma quantidade pequena de depoimentos que a gente traz em comparação com as centenas e milhares de depoimentos que nós temos aqui arquivados na nossa empresa. Exato, né, Diva? Exatamente. E a Ana, né? Ela fala... Ana Karina, Diva? Ana Karina, que de onde é que a Ana Karina é? Não sei. Ela é de Bragança Paulista, ela é professora, tem 39 anos. Tá ali. Que safada. Ela é mãe de um adolescente, além de filha, amiga e namorada. Estava extremamente sobrecarregada, muito irritada, sem paciência para nada e muito descuidada comigo mesmo. Eu dou os parabéns para Ana Karina, porque esse depoimento dela revela o quanto ela estava aberta, né, na hora de se analisar, né? Então isso é muito legal. Através do Mente Serena, consegui colocar as ideias no lugar, me organizar, arrumar um tempo para mim e deixar de ser tão reativa. Isso de arrumar um tempo para você é uma das coisas que é até difícil explicar em palavras isso, né? Porque parece que hoje é lindo a gente dizer que não tem tempo para nada, mas é horrível a gente perceber que quando a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para nós mesmos. E isso é muito grave. Tempo é vida e a vida tem um tempo limitado. Isso. Opa! Meu Deus, agora sim. A Valéria, ela é de Campo Grande e ela também praticou, né? Saiu dessa mente reativa para a mente serena e ela fala um baita de um depoimento ali, né? A ansiedade não me controla mais. Tenho tempo para meditar diariamente, cuido mais de mim, não deixo de me afetar pelo ambiente e nem para o que falam de mim. Eu sou mais eu. Então, olha que legal, a ansiedade não me controla mais. O mundo lá fora não me controla mais. Não importa os fatos lá fora, você consegue controlar a sua mente. Isso é um poder incrível mesmo e envolve a sua identidade da alma, para quem já tem o seu mapa da alma. Você ser mais você.
Você hoje é você de forma integral? Ou você é um meio você porque o mundo lá fora tá suprindo essa outra parte que você não está se dando coragem e tempo, né? E quando eles falam em tempo para meditar, lembra que são poucos minutos por dia. É na faixa dos 8, 10, 12, 15 minutos por dia. Você já vai ter resultados incríveis lá no plano Meditar Transforma e depois na certificação. Isso, e eu, né, eu quis mostrar aqui, porque assim, como eu falei, né, é tantos alunos, né, nossa homenagem a tantos que já tiveram, né, já passaram pelos processos, né? Pelo processo de Meditar Transforma, então... A gente tem aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas bem lá em cima tem um depoimento de uma aluna nossa lá de Minas Gerais, que é de São João del Rei, que foi a Rosabelo, que ela tinha emagrecido quase 30, 40 quilos, se eu não me engano. A Adriane Duarte, que diminuiu 13 remédios. Outras pessoas que enfrentaram perda do pai, perda da mãe, perda de alguém querido, um marido, um filho. Outras pessoas que, nossa, estavam vivendo muito bem, né, de vida, mas que em algum momento a vida pesou. Eu olho, eu tenho casa, eu tenho apartamento, eu tenho família, eu tenho marido, esposa, filhos, eu tenho meu trabalho e mesmo assim eu deito para dormir à noite e eu não consigo. Mesmo assim, eu acordo de manhã, eu não me acordo feliz do jeito que eu sei que eu mereço acordar, que eu gostaria de acordar. Alguém aqui se identifica com isso? E você já tem uma vida muito boa e mesmo assim, de tempos em tempos, você sente que falta algo. Você sente uma aflição, uma angústia, um vazio na alma que, nossa, tipo, o que está acontecendo? Né? Às vezes eu sinto uma ansiedade, um pânico por algo, eu não consigo controlar isso. Então, o meditar vai transformar todas as áreas da sua vida, como já fez com milhares de alunos. E esse método, a gente já está na internet falando dele há mais de uma década, há mais de 10 anos. Então, agora não tem como saber mais. Agora você já sabe que meditar transforma. É verdade. E a decisão é sua. Você vai aplicar ou não? É só uma decisão sua e a gente respeita qual que seja. Você que quer aplicar, tem esse plano Meditar Transforma que começa nos próximos dias. E o link, hoje tem uma condição especial, o link tá aí na barbada para você. Você vai ver que é muito baratinho mesmo. Isso, vamos fazer a nossa prática? Vamos lá, Diva. Eu curti muito, quero te dar os parabéns por esse workshop, porque olha, não é fácil reunir tanta informação em tão pouco tempo. Então eu quero dar os parabéns para a Diva pelos slides muito bonitos, porque a nossa função é essa. A nossa função, vamos dizer assim, é botar luz na sua vida hoje. É botar luz talvez em algo que você não saiba. E aí a gente te entrega a luz. Se você vai continuar usando essa luz ou não na sua vida, é uma decisão sua. Se você vai conseguir, se você vai continuar botando mais bateria, você vai recarregar essa luz para você continuar com todas essas mudanças, é uma decisão sua. Exato. Vamos fazer a nossa prática e a gente volta aqui no final depois, né? Vamos lá. Então, vamos colocar um Healing Sound do Namastê Premium, né? Do nossa plataforma aí. Quem já é assinante, né, do nosso Namastê sabe que ele é apaixonante, como a gente fala. E eu tinha falado, Amanda, durante o workshop ali, sobre a questão de lei da atração, né? Então, todo mundo, vamos deixar prontinho aqui o Namastê Premium, todo mundo, quando a Amanda fala sobre energia positiva, sobre uma mente reativa, sobre uma mente serena, a gente está falando sobre todas as áreas da sua vida. Então a gente falou mais sobre ansiedade, sobre insônia, às vezes sobre remédios, sobre questões de pânico, de TDAH, ansiedade, tudo isso vai ajudar. E tem alguns benefícios que às vezes é difícil para a gente metrificar para você. Mas, por exemplo, quando você está com uma energia, com a frequência energética da mente reativa, aquela mente ansiosa, estressada, impaciente, aqueles pensamentos negativos, né? Vamos colocar assim, inferiores, tóxicos, negativos. O que acontece na sua vida quando você está com essa mente reativa? Você pensa de forma negativa, de forma tóxica, você tem sentimentos ligados a isso também, e o que acontece? A sua energia, ela fica, entre aspas, negativa. E aí o que acontece? Você irradia para o universo, você joga para fora essa energia que você não vê, que você não enxerga, mas é a sua energia naquele momento. E você está jogando essa energia negativa. O que acontece? Você vai atrair para a sua vida pessoas negativas, situações negativas, desafios negativos, sincronicidades negativas, problemas negativos, tudo isso relacionado à mesma frequência da sua mente reativa, da sua mente negativa, da sua mente estressada, impaciente, ansiosa. E aquilo vem mais, e parece que nunca acaba. Nesta energia negativa que eu acabei de falar, como que você acha que um ser humano vai conseguir transformar a sua vida de verdade? É quase que impossível, ou para não dizer impossível.
Ele não vai conseguir realizar sonhos, metas e objetivos. Ele não vai conseguir atrair coisas positivas na vida dele se dentro dele a energia está negativa. A lei da atração, a verdadeira lei da atração vibracional, ela diz para você o quê? Aquilo que você sente, que você pensa e sente, a sua energia, você irradia e aí você atrai da mesma energia. Se eu estou sentindo negativo, como que eu vou atrair positivo? Eu não consigo. Não tem como. Fere uma lei universal que Deus, que o universo, que a consciência criou. Ao contraponto, se você está com uma mente serena, com uma mente positiva, que você enxerga as coisas de forma positiva, de forma serena, de forma confiante, o que vai acontecer nesta energia positiva? Você irradia essa energia positiva e você atrai também pessoas, circunstâncias, fatos, sincronicidades positivas. E aí fica muito mais fácil de você mudar a sua realidade lá fora, porque as coisas fluem, as coisas dão certo, estão ao seu favor. Então é bem importante essa questão, porque às vezes a gente quer, né, Amanda? Todos nós, você, eu, Amanda, todos nós queremos uma vida melhor. Uma vida com mais abundância divina, com mais prosperidade, com mais realização, com mais felicidade. Todos nós queremos. Só que a gente muitas vezes quer mudar lá fora. E a gente esquece que é a nossa mente, esse nosso óculos que a gente está usando. Fica vamos dizer assim, esse recado para você no final aqui do workshop, para você ver aonde que você, nesse momento, você está querendo ferir uma lei universal chamada lei da atração vibracional, em que você tenta mudar lá fora, mas você esquece que a parte está dentro de você. Que lá fora é só consequência. Que você é o átomo e você tem 100% de poder. E vai ter um dia do plano, o dia 6, eu acho, né? Que é só sobre isso, 6, né? 5 ou 6. Tu tem aqui, né? Eu tenho aqui, peraí. Tu tem aqui do lado? Não sei aqui não consigo aumentar agora. Ah, não consegue. No dia 6 é sobre a abundância divina, então vai ser uma aula muito poderosa. O dia 7 também do plano vai ter a meditação coletiva final e os 8 protocolos cerebrais também, que quando você conhecer esses 8 protocolos cerebrais, você vai dizer assim, meu Deus do céu, eu preciso deles na minha vida. Vamos lá, Diva? Vamos lá. Então, para você fazer a meditação hoje junto com a gente, você só precisa sentar de uma forma confortável. Eu vou segurar aqui, que daí eu vou controlando. Tá bom. Pode ser? E aí, você só precisa sentar de uma forma confortável. Você não precisa sentar no chão com as pernas cruzadas. Nós vamos sentar aqui, nós estamos sentados aqui na cadeira. Então, é importante que a gente vai ser uma prática rápida de uns 8 minutos aproximadamente. Só peça que você não seja interrompido nesse momento. Se tiver mais alguém com você, ou chama para fazer junto, ou avisa, vou meditar. Então, fica quietinho, são 8 minutinhos só, rapidinho. E aí, você pode estar sentado no sofá. Se tiver o sofá, às vezes ele é muito confortável, aí você vai dar vontade de dormir, assim, né? Então, coloca algumas, se o tropeço deixar a gente mostrar, né? Coloca algumas almofadas ou uma mantinha dobrada atrás das costas para ficar com a coluna bem retinha. Isso vai ajudar você a ter mais concentração na sua prática de meditação. E também, outra dica, se você puder suavizar a luz, porque quando a gente está com mais luz, assim, fica mais difícil concentrar. E se tiver totalmente escuro, fica muito fácil dormir. Então, a meia luz é a melhor que tem para meditar. Vamos lá fazer a nossa prática. Recomendo que você posicione as suas mãos dessa forma assim, ó. Vamos fazer assim, une indicador com polegar. Uniu indicador com polegar? Pronto. Agora guarda todos os dedos dentro da mão. Pronto. E agora descansa assim no seu colo. Pronto. Para baixo. Para baixo. Se sentiu confortável ficar desse jeito, ótimo, fica assim. Assim. E se você achou, ai meu Deus, não gostei, aí não faz, deixa do jeito que você quiser. Vamos lá. Então, acomoda o seu corpo de uma forma bem confortável, a coluna reta, o peito aberto. Relaxa os teus ombros, solta os braços ao lado do corpo, abre o seu peito, relaxa os maxilares, alinha o seu queixo com o chão. Deixa a língua solta e relaxada dentro da boca. Mantenha os teus olhos fechados a partir de agora. Deixa as pálpebras pesadas, relaxadas.
Relaxa as têmporas, têmpora direita, têmpora esquerda. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas. Faz uma respiração mais lenta e profunda. Inspira bem grande. Enche a barriga de ar. Segura um pouquinho esse ar. E aí solta o ar pelas narinas devagar, sem pressa. Faz isso mais uma vez. Inspirando bem grande, segurando um pouquinho esse ar. Você solta o ar devagar, deixando ir qualquer tensão, preocupação, ansiedade. E a partir de agora não interfere mais na sua respiração. Deixa o ar entrar e sair de forma natural, sem pressa. Volta para dentro do teu coração. E nesse momento, imagina ali no centro do teu coração. Visualiza, imagina, acredita que ali no centro do teu coração nasce um ponto de luz. Um ponto de luz brilhante, intensa, que ilumina todo o teu coração. Esse ponto começa a crescer e a expandir, iluminando agora todo o teu peito. E continua a crescer para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Iluminando todo o teu corpo. Iluminando cada célula do teu corpo, cada órgão. Tudo é luz. Visualize, sinta, acredita essa luz fluindo por todo o teu sistema nervoso, circulando através do sistema sanguíneo, irrigando todos os órgãos. Sinta essa luz fluir em você e através de você. Um fluxo luminoso, abundante, que limpa de todo o teu corpo, de toda e qualquer aflição, angústia, negatividade, medo. Tudo isso vai sendo dissolvido nesse instante pela luz do Divino Criador. A luz do amor, a luz da gratidão, a luz da alegria, a luz da coragem, da verdade. Sinta todo o seu ser abençoado por essa luz amorosa, por essa luz que traz a inspiração e a verdade da tua alma, essa luz que traz a sabedoria do Divino Criador, que tem o poder de te autocurar, de restaurar tudo ao seu estado perfeito, de retornar à harmonia. Você está em harmonia nesse momento. Cada célula do seu ser está em harmonia. Você reconhece que você é luz, que você é amor. Você sente amor por você. Você sente amor pela vida. E a partir desse ponto de amor
e gratidão. Você volta a concentrar na sua respiração, apenas observando o ar que entra e o ar que sai, sem interferir. E quando você inspirar, você vai repetir mentalmente a palavra amor. Quando você expirar, você vai repetir mentalmente a palavra gratidão. Inspira amor, expira gratidão. Amor, gratidão. E assim você continua, repetindo mentalmente por mais alguns instantes. E a partir desse instante, apenas observe a sua energia. Fique no amor, na gratidão, na luz, no silêncio, no todo, no vazio, no agora. Apenas sinta a sua energia e fique em silêncio. Tomando uma respiração mais profunda, sentindo a nova qualidade da sua energia, sentindo o seu corpo, respirando fundo, movimenta a cabeça de um lado para o outro, une suas mãos em prece em frente ao coração. E agradece por essa meditação de purificação. Agradece por você estar aqui agora, por esse presente. Respira fundo, vai voltando. E abre os seus olhos, perceba quanto mais claro você está enxergando. Meu Deus, que diferença, hein? E foram apenas 8 a 9 minutos, né? Para você ver como que é rápido, né? Quem é nosso aluno do Atma Ho'oponopono, do Cura da Alma, sabe, né?
tem as ativações vibracionais, tem os tratamentos, tem os decretos e tem o Meditar Transforma, como que cada um, como a Amanda explicou, atua num nível diferente do corpo, né, mental, astral, enfim, como a gente explicou ali, do seu campo de energia e como que eles se completam. A sensação do Meditar Transforma não é que ela é melhor ou pior que os outros, ela é diferente, assim como os outros são diferentes também do Meditar Transforma. E ele sempre quer, né? Ele sempre quer aparecer o Meditar Transforma, porque esse método é best-seller há quase 10 anos já. Então ele não consegue deixar o Atma Ho'oponopono e Cura da Alma e o Mapa da Alma se assumir muito, né, Amanda? Então algumas pessoas perguntaram aqui sobre o livro, né? O livro você pode adquirir em qualquer livraria, não é o problema. O livro é a parte racional, né? E contém, né, o conhecimento teórico, tudo, né? Mas ele não vai fazer você ter esses benefícios. Por quê? Porque você precisa praticar. O livro é o passo inicial, é o passo teórico, racional, analítico. Depois você vai para a parte da prática que a gente fez hoje. Parabéns para todo mundo que deu like, que compartilhou. Muito obrigado mesmo, né? A gente faz de coração essas aulas para você. E o plano Meditar Transforma, ele é agora, nos próximos dias vai começar, não vai ter no mês que vem, não vai ter no outro, com esse acompanhamento da Amanda, em tempo real, tudo acontecendo assim, com essa egrégora formada. Então, aproveita para você que sentiu esse chamado, nossa, eu quero me transformar pelo Meditar Transforma, a hora é agora, o link está aí para você. A gente vai deixar esse slide um pouquinho no final, só para você conseguir pegar o link. Vale para você que é nosso aluno já mentorado, vale para você que não é nosso aluno. Todos são muito bem-vindos para fazer. Você vai ter os 7 dias junto com nós, né? Com 7 meditações exclusivas que não estão em nenhum outro lugar, com 7 sessões de cura meditativa que a gente vai explicar direitinho os horários, como que vai funcionar. Você vai poder assistir na reprise durante o dia e você tem 6 meses de reprise para fazer tudo isso. Então, nossa, será que eu vou conseguir dar conta agora nos próximos dias? Tem 6 meses de reprise para você. Esse é o plano Meditar Transforma. Ficou linda essa logo aí, muito bonita mesmo, né? Envolve a transformação, né? A cura. Então vai ser incrível, é agora. E é um plano inicial, é baratinho, é quase que uma doação que a gente faz para vocês para trazer milhares de pessoas para elas também sentirem esse benefício de forma muito acessível. É isso, Diva? É isso. Encerramos? Encerramos. E como é que você encerra? Namastê. O tropeço hoje está carente. Pessoal, vamos deixar o slide aqui para vocês pegarem o link por uns 30 segundos. E aí, mesmo agora que acabou, você pode... Essa aula vai ficar no ar, acho que umas 24 horas por aí. Você pode ainda refazer mais uma vez essa meditação de hoje. E aí você pode também compartilhar com mais pessoas para trazer mais pessoas. Lembra que você que entrar no plano Meditar Transforma hoje tem uma condição especial e você também vai ter o passaporte duplo. Você compra para você, é tudo online, né? Você vai receber no seu WhatsApp. E você vai também poder indicar um amigo seu, uma amiga sua, e aí um parente, enfim, para fazer também, né? Então, pegue alguém que realmente, nossa, alguém que está precisando dessa ajuda, você vai ser um anjo na vida dessa pessoa, adquirindo para você o ticket aqui do plano, que é online, e vai poder indicar também e dar de presente para ela. Isso.